Todo fã que acompanha Game of Thrones e, em especial, os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, sabe que essa é uma história complexa, cheia de personagens, reviravoltas e mudanças intensas na narrativa. E, para construir uma obra desse nível, sempre foi necessário que o George R. R. Martin desenvolvesse a narrativa a partir dos seus mínimos detalhes, com cada ação levando a uma reação e, portanto, a uma consequência. E basicamente, na ficção, existe uma teoria que define justamente esse tipo de sequências, o famoso efeito borboleta. Basicamente, o efeito borboleta define que pequenas ações, pequenas mudanças no presente geram impactos profundos nos seus eventos subsequentes. Ou, como diz o ditado, o bater de asa de uma borboleta no Brasil causa um tornado no Texas. Coisas pequenas vão gerando um efeito cascata até que eventos maiores surjam com impactos ainda maiores. Mas e se a gente olhar para as Crônicas de Gelo e Fogo? Onde vamos encontrar os maiores momentos de efeito borboleta na trama? Bom, é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o TH Magaldi e se você ama Game of Thrones e todo o universo das Crônicas de Gelo e Fogo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Bom, antes de tudo, vale só explicar algumas questões. Primeiro, que esse não é um vídeo de what if, mas sim um vídeo de efeito borboleta. Ou seja, a ideia aqui não é olhar para o que poderia ter acontecido na trama, caso algumas coisas tivessem mudado, mas sim para os pequenos detalhes que de fato aconteceram na história e que depois tiveram grandes impactos no desenvolvimento da narrativa. Por exemplo, algo que teve um grande efeito borboleta dentro da história das Crônicas de Gelo e Fogo foi o torneio de Harrenhal. Afinal, foi lá no torneio de Harrenhal onde o Rhaegar Targaryen coroou a Lyanna Stark como rainha do amor e da beleza e eventualmente isso gerou a rebelião do Robert. Num vídeo de What If, a gente discutiria o que poderia ter acontecido caso o Rhaegar não tivesse coroado a Lyanna Stark como rainha do amor e da beleza, ou caso o Rhaegar não tivesse comparecido ao torneio de Harrenhal. Agora, no vídeo de efeito borboleta, a gente tenta analisar o que aconteceu e como que isso foi impactando a trama com o tempo. Porém, essa questão do torneio de Harrenhal, por exemplo, é um evento muito conhecido para os fãs. O que eu gostaria mais de explorar aqui nesse vídeo é justamente alguns momentos que são menos lembrados, mas que por conta do efeito borboleta tiveram grande impacto na história das crônicas conforme a narrativa foi progredindo. E só antes de começar, vale dar o crédito aqui pro Caco lá do Caldeirão Furado, porque ele fez um vídeo essa semana sobre os maiores efeitos borboletas de Harry Potter, e é de lá que eu tô tirando a ideia para esse vídeo aqui. Bom, para começar, por exemplo, nós podemos dizer que se a série de House of the Dragon estiver certa e o Larys Strong tiver realmente arquitetado o assassinato do seu pai e do seu irmão lá em Harrenhal, então a culpa do Rhaegar Targaryen ter sequestrado a Lyanna Stark também é do Larys Pé Torto através do efeito borboleta. Como isso? Bom, na época do Larys, Harrenhal era o castelo da sua família, mas depois que todos os Strongs morreram após a Dança dos Dragões, o castelo acabou sendo passado para a casa Lothston. No geral, nós não sabemos muito sobre essa casa, apenas que os seus membros tinham fama de serem muito loucos e até cruéis. Por conta dessa fama, os membros da família Lothston acabaram sendo caçados e mortos, até houve uma autorização real para acabar com essa família porque eles eram malucos mesmo. E com a extinção da casa Lothston, Harrenhal acabou passando para a casa Wentz. E foi justamente essa casa que administrava o castelo de Harrenhal na época do rei Aerys II. E mais do que isso, foi o Lord Walter Wentz que realizou o torneio de Harrenhal em honra ao aniversário da sua filha. Foi o tamanho desse evento lá em Harrenhal que atraiu a maior parte dos lords do reino, criando um ambiente perfeito para que o Rhaegar Targaryen pudesse correr atrás de um rabo de saia lá no torneio, justamente para ele realizar os seus sonhos proféticos. E, como sabemos, foi em Harrenhal onde ele encontrou a Lyanna Stark e então deu no que deu. Porém, se o Larys Pé Torto não tivesse arquitetado o assassinato do seu pai e do seu irmão mais velho, talvez a casa Strong tivesse mais herdeiros para assumir Harrenhal após a Dança dos Dragões. Nesse caso, o castelo nunca teria passado para a casa Lothston e também, depois disso, nunca teria passado para a casa Wentz. Sendo assim, talvez nunca tivesse rolado o torneio de Harrenhal, o Rhaegar nunca teria conhecido a Lyanna e a dinastia Targaryen ainda poderia estar controlando o Trono de Ferro.
É claro que vale ressaltar aqui que no livro Fogo e Sangue não fica claro se foi realmente o Larys que arquitetou a morte do seu pai e do seu irmão. Isso só foi confirmado na série de House of the Dragon. Mas é um bom exemplo que explica como o efeito borboleta funciona dentro das Crônicas de Gelo e Fogo. Bom, e já que estamos falando sobre a queda da casa Targaryen, nós também podemos usar a teoria do efeito borboleta para afirmar que a rebelião do Robert também foi culpa do Sir Duncan o Alto. Isso porque lá no primeiro conto de O Cavaleiro dos Sete Reinos, nós descobrimos como foi o torneio de Valfreixo lá na Campina. Foi nesse torneio que o Sir Duncan tentou participar para ganhar uns trocados e poder continuar vivendo a sua vida como um cavaleiro andante. Também foi no cenário desse torneio que o Sir Duncan conheceu o Egg e é basicamente o início aí das suas aventuras juntos. Porém, talvez o momento mais importante desse torneio de Valfreixo é que durante os dias do evento, o Sir Duncan acabou se desentendendo com o príncipe Aerion Targaryen. Os dois brigaram e o Duncan acabou batendo no príncipe real. A punição na época para bater num príncipe seria o Duncan perder a sua mão, mas ele acabou conseguindo fazer uma apelação para que decidisse o seu futuro em um julgamento por combate, que acabou se tornando eventualmente um julgamento de 7. Ou seja, 7 cavaleiros defendendo cada lado, lutando todos juntos. Neste julgamento por 7, o príncipe Maekar acabou lutando ao lado do seu filho, o Aerion, enquanto o herdeiro do trono, o príncipe Baelor Quebra-Lanças, lutou ao lado do Sir Duncan. No final do julgamento, o Duncan venceu, mas o príncipe Baelor acabou sendo morto pelo seu próprio irmão após levar um golpe acidental na cabeça. Com a morte do príncipe Baelor, o título de herdeiro do Trono de Ferro passou para os seus filhos, mas ambos acabaram morrendo durante a grande praga da primavera, lá em 210. Então, foi um dos irmãos do príncipe Baelor, o Aerys, que ascendeu ao trono como Aerys I, mas ele ficou pouco tempo no trono e não teve nenhum herdeiro por si, fazendo com que a coroa passasse para o seu outro irmão caçula, no caso, o próprio príncipe Maekar, que assumiu o trono em 221. O príncipe Maekar teve muitos filhos, mas nem todos eles eram boas opções para assumirem o trono de ferro quando ele morreu. Por isso, após a sua morte, foi convocado o Grande Conselho de 233. Então, os lordes do reino escolheram o quarto filho do Maekar para poder governar, que ascendeu ao trono de ferro como Aegon V, o Improvável. Esse Aegon era o próprio Egg, escudeiro do Sir Duncan durante os eventos subsequentes do torneio de Valfreixo. E por conta disso, o Aegon V foi o governante e depois ele foi o pai do rei Jaehaerys II, que por sua vez foi o pai do rei Aerys II, o Rei Louco. E esse, por sua vez, foi o último rei da dinastia Targaryen, que se encerrou lá no Tridente com a vitória do Robert Baratheon e dos seus aliados rebeldes. Sendo assim, a gente consegue perceber que, se o Sir Duncan nunca tivesse participado do torneio de Harrenhal, o príncipe Baelor poderia ter sobrevivido a esse evento e talvez tivesse tido ainda mais herdeiros, garantindo a sua linhagem dentro do Trono de Ferro. Mas ele morreu defendendo o Sir Duncan lá no julgamento de 7, os herdeiros dele acabaram morrendo na praga da primavera, e aí o trono foi passando para outras linhagens, até acabar no Aerys II, e por fim no Rhaegar, e por fim na Batalha do Tridente. Bom, e ainda falando sobre eventos pequenos que levaram a grandes guerras, nós também podemos dizer que, por conta dos efeitos borboletas, um comerciante Tiroshi causou a Guerra dos 5 Reis. Como isso pode ser possível? Bom, para entender isso, a gente precisa voltar lá na época das rebeliões Blackfyre, mais especificamente a Quinta Rebelião. Essa rebelião também ficou conhecida como a Guerra dos Reis das 9 Moedas, e aconteceu porque o último descendente masculino dos Blackfyre, o Maelys, o Monstruoso, se uniu a um grupo de mercadores, mercenários e piratas das Cidades Livres, cada um com o objetivo próprio de construir um reino para si. O plano desse bando era se unir e cada um iria apoiar o objetivo do outro até que os 9 se tornassem reis. Inicialmente, o bando começou um ataque nas terras disputadas, saqueando a cidade de Tyrosh e estabelecendo o governo do Alecoadares, o Língua Dourada, lá na cidade. Depois disso, o bando focou seus esforços na região dos Degraus, para criar ali um posto para que eles pudessem atacar Westeros e conquistar o Trono de Ferro em nome do Maelys, o Monstruoso. O ponto todo aqui é que o Maelys só entrou no bando dos 9 por interferência do Aleco. Na verdade, o Aleco provavelmente era o principal nome do bando dos 9, e sem ele, o grupo provavelmente nunca nem teria existido. E bom, por que isso é tão importante?
O Trono de Ferro percebeu rapidamente a ameaça que era o ataque do Maelys nos degraus e rapidamente reuniu um exército poderoso, chamando todos os grandes senhores e os seus vassalos para participar da guerra. E essa guerra em si foi uma grande vitória para a dinastia Targaryen, que venceu a Quinta Rebelião de forma definitiva, ainda mais depois do Ser Barristan ter matado pessoalmente o Maelys em um combate singular. Porém, essa guerra também trouxe um efeito borboleta muito grande para a história. Isso porque foi durante ela que vários grandes senhores, em especial o Lord Steffan Baratheon, o Lord Rickard Stark, o Lord Jon Arryn e o Lord Hoster Tully, ficaram próximos durante os eventos do combate. Isso por si só criaria uma aliança no futuro muito importante contra a própria dinastia Targaryen no futuro da história. Mas, se a gente olhar com ainda mais atenção para esse evento, a gente percebe que teve uma outra consequência que no primeiro momento pareceu muito pequena, mas que no futuro gerou grandes impactos para o universo de Westeros. Isso porque foi durante a Guerra dos Reis das Nove Moedas que o Lord Hoster Tully também se aproximou de um pequeno senhor do Vale de Arryn, um cara que era ninguém mais, ninguém menos do que pai do Petyr Baelish. Por conta dessa amizade entre os dois, que surgiu durante a guerra, o Petyr Baelish acabou sendo criado lá em Correrio, porque o pai dele ficou amigo do Hoster Tully. E, sendo criado ao lado da Catelyn Tully, o Petyr, isso é Petyr, não adianta. E, sendo assim, criado ao lado da Catelyn Tully, o Petyr se apaixonou pela garota e quando ela foi prometida ao Brandon Stark, herdeiro de Winterfell, ele desafiou o Brandon num combate pela mão da Catelyn. Isso deu extremamente errado, com o nosso querido Mindinho quase sendo morto pelo Brandon. Ele só não foi morto porque a Catelyn implorou pela vida dele. Depois disso, o Petyr ainda se envolveu com a Lysa Tully, o que gerou boatos sobre ele ter tirado a virgindade dela, e isso atrapalhou muito os planos do Lord Hoster em casar sua filha. Com todas essas tretas, o Mindinho foi mandado embora de Correrio e nos anos que se passaram, ele criou um certo desejo de vingança, especialmente pela casa Stark, mas dá pra dizer também que pela casa Tully. E, mais importante do que isso, foram todos esses eventos que mostraram como que ele, sendo um nobre de baixo escalão, ele precisaria se tornar um cara muito mais astuto e manipulador para crescer dentro do reino e conseguir ser alguém, conseguir ter alguma voz. E, basicamente, ele fez disso o objetivo da sua vida, se tornando o mestre da moeda lá em Porto Real e posteriormente também se mostrando o maior manipulador e conspirador da história de Westeros. E nós sabemos que foi o Mindinho que basicamente orquestrou toda a Guerra dos Cinco Reis, especialmente manipulando a Lysa, né, para que ela matasse o Jon Arryn, mas também movendo ali as suas teias para envolver os Lannisters e os Starks num conflito, enfim, apoiando um lado, depois apoiando o outro e tudo mais. A gente sabe que o Mindinho basicamente está por trás de muita coisa. Portanto, se o Aleco Adares não tivesse trazido Maelys para o bando dos Noves, não teria acontecido a Guerra dos Reis das Nove Moedas, ou pelo menos ela não teria envolvido Westeros. Então, o Lord Hoster Tully não teria se aproximado do pai do Mindinho, e ele não teria sido criado em Correrio, e talvez nunca tivesse se tornado o homem manipulador que ele é hoje. Mais um ponto pro efeito borboleta na história das crônicas. E agora, por fim, pra gente encerrar o vídeo, eu vou falar sobre um efeito borboleta que ainda tá acontecendo dentro dos livros. Esse efeito borboleta, pra mim, diz que a Tisha vai ser a raiz da queda da casa Lannister. Estão confusos? Calma que eu explico. Bom, como nós sabemos, atualmente a casa Lannister está dominando o Trono de Ferro através do reinado do Rei Tommen, embora quem governe na prática seja sua mãe, a rainha Cersei. Porém, a Tisha pode acabar sendo a causa definitiva da queda do poder dos Lannisters. E para quem não lembra, a Tisha foi a primeira esposa do Tyrion. Ele e o Jaime salvaram a garota de assaltantes quando Tyrion era adolescente, e ela se apaixonou pelo Tyrion e ele por ela, e então os dois casaram em segredo. Porém, como ela era de baixo nascimento, o Tyrion Lannister não apenas puniu o Tyrion por isso, como também puniu a garota e fez o Tyrion acreditar que na verdade ela era uma prostituta paga pelo Jaime para tirar a virgindade do irmão num golpe que teria sido muito bem orquestrado. Entretanto, lá no terceiro livro, A Tormenta de Espadas, quando o Jaime tira o Tyrion da prisão, ele conta a verdade pro seu irmão. E, diferente do que acontece na série, isso faz com que o Tyrion coringue completamente. Ele rompe o relacionamento com o Jaime, mata a Shai, mata o Tyrion e então foge para Essos, jurando vingança e planejando a melhor forma de voltar para casa para poder tacar o terror no reino e se vingar de todo mundo. Ele acaba descobrindo que a melhor
melhor forma dele concretizar os seus planos é indo pra Meereen para poder se encontrar com a Daenerys e se tornar um aliado dela e ajudar ela a voltar para Westeros para que ela conquiste o reino e ajude ele também a se vingar da sua família. E no meio do caminho até Daenerys, o Tyrion encontra uma nova oportunidade para atacar o terror em Westeros. O Tyrion acaba viajando junto do comboio do jovem Griff e do Jon Connington. Ele descobre as verdadeiras identidades e verdadeiras intenções do grupo e acaba convencendo o jovem Griff a mudar sua rota, partindo para Westeros para que ele tentasse tomar Westeros sozinho, sem antes correr para Meereen para pedir ajuda da Daenerys. Esse plano de manipulação do Tyrion dá certo, e no final do 5º livro nós já vemos que o jovem Griff começou de fato a conquistar as Terras da Tempestade. Na verdade, ele e o Jon Connington já estão prontos para atacar a Ponta Tempestade e muito provavelmente nos Ventos do Inverno eles vão se unir aos Martell para lutar contra a Casa Lannister. Se tudo isso der certo, o jovem Griff tomar a Ponta Tempestade e de fato se uniu aos Martell, provavelmente casando com Arianne Martell, é bem plausível pensar que o jovem Griff vai conseguir conquistar Porto Real, vai depor o rei Tommen e assim vai tomar o controle do Trono de Ferro para si. E se tudo isso acontecer, a gente vai ver que foi por culpa da coitada da Tisha. Se não fossem os eventos que aconteceram com ela, o Tyrion nunca teria se voltado contra sua família dessa forma e o jovem Griff ainda estaria mantendo os planos originais de ir buscar ajuda da Daenerys em Meereen. E, pelo menos por hora, o trono dos Lannisters ainda estaria em segurança. Especialmente porque no final do 5º livro, a gente vê que o Kevan Lannister consegue, na posição de mão do rei ou de regente, ele consegue acalmar a situação em Porto Real e estabilizar o reino. Portanto, os Lannisters meio que não têm ameaças grandes no momento para eles. Tem os Greyjoy, que são uma ameaça ali no oeste, mas nada tão grande por enquanto, e tem os Stannis, que tá capengando lá no norte. Então, no final do 5º livro, os Lannisters estão conseguindo finalmente consolidar o seu poder. Mas aí vai chegar o jovem Griff aliado aos Martell bem na hora e provavelmente vai estragar tudo isso. E tudo por culpa da Tisha. E sim, eu tô falando aqui a culpa da Tisha e tudo mais, mas é óbvio que ela não tem culpa de nada, né? Ela não é culpada. Só tô falando que a gente consegue linkar o que acontece, os eventos da Tisha com a queda da Casa Lannister. Esse é o efeito borboleta, situações pequenas que vão gerando impactos maiores. No final, obviamente, a culpa é do Tyrion Lannister, né? Ele era a maior mente militar e estrategista de Westeros, mas ele não conseguia ver a situação dos seus próprios filhos, e foi o fato dele ser um péssimo pai que acabou gerando a queda da Casa Lannister. Se ele tivesse criado seus filhos um pouco melhor, um pouco mais unidos, e tivesse dado um pouquinho mais de amor pra eles e reconhecimento, eles não seriam esses pirocas da cabeça que eles são, e depois que ele morresse, eles manteriam o legado da Casa Lannister. Mas ele negligenciou os filhos e deu no que deu. Então a culpa é do Tyrion, mas pro propósito desse vídeo aqui, elencando essa situação da Tisha para mostrar o efeito borboleta que está em andamento nos livros. Obviamente a gente não sabe como que isso vai ser, se o jovem Griff vai ter sucesso ou não, mas aqui é uma teoria de efeito borboleta que pode se concretizar no futuro aí da história. Mas é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Com certeza tem muitos mais momentos nas crônicas que a gente consegue ver esses efeitos borboletas. Eu acho mais interessante a gente olhar para os eventos que não são tão famosos, afinal de contas, os momentos grandes, a gente sabe, por exemplo, se o Joffrey não tivesse matado o Ned Stark, não teria tido guerra. Sim, isso é um evento grande, né, que teve grandes consequências. O que eu acho legal do efeito borboleta é olhar situações pequenas e isoladas que acabaram tendo impactos muito maiores no futuro, né? Que são a base para situações muito maiores no futuro, como é o caso das situações que eu trouxe aqui no vídeo. Mas deixem nos comentários outros efeitos borboletas aí que tem dentro das crônicas. Quem sabe esse vídeo não ganha uma parte 2 com os momentos que vocês vão trazer. Além disso, essa semana estamos nos recuperando aqui das doenças, das calamidades, né? E então vamos voltar aí com as nossas lives de leitura coletiva, que já estão rolando, né? No nosso Clube das Crônicas. E você pode também apoiar o canal aí a se manter vivo e ativo sempre, fazendo parte do nosso clube de membros ou do nosso Apoie-se. Agora, os valores e os benefícios do Apoie-se e do clube de membro estão iguais, então você só precisa escolher aonde fica mais fácil para você apoiar, se é pelo YouTube mesmo ou se é lá pelo Apoie-se. Os links vão estar na descrição, assim como links também para você apoiar as campanhas solidárias para o Rio Grande do Sul, já que os nossos irmãos mais pro
Sul ainda estão passando por várias dificuldades por conta das enchentes recentes, então a gente também vai deixar aí na descrição os links com as campanhas que vocês podem apoiar, fazer doações. Os Correios também estão coletando coisas para levar para lá, então, bom, provavelmente vocês já estão cansados de saber, já que tá todo mundo falando sobre isso, mas não custa reforçar, e sempre que a gente pode apoiar é muito importante. Eu vejo vocês no próximo vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. É isso, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.